Gente, eu venho tendo sonhos, pelo menos com a frequência de uma vez na semana. E nesses sonhos sempre me vem esse salão, onde nessa segunda cadeira aqui do corredor, foi meu primeiro dia e que eu tive uma experiência com Cristo ali. Tá? Desde o momento que eu entrei nessa igreja. Então esses sonhos foram muito fortes. E na madrugada de terça para quarta da semana passada, eu perdi o sono às 2h40 da manhã e não conseguia uma outra imagem na minha cabeça que não fosse aqui, dessa igreja. Então resolvi, alguma coisa está acontecendo e eu tenho que estar nessa igreja. Como sempre, fui muito bem acolhido, essa igreja é fantástica. E eu quero dizer que nesse momento você está no melhor lugar que você poderia estar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e o novo se fez. Certo? Eu creio que existem profecias a se cumprir, sem dúvida. Muitas foram cumpridas. Mas o que aconteceu nesse sonho foi algo assim... Para mim, a experiência assim, mais forte foi surreal. Eu estou passando por um segundo maior deserto da minha vida nesse momento. E não me deixei abater, devido às minhas lembranças. Eu não era convertido ainda, não conhecia Cristo, no meu primeiro deserto. E foi o que me levou a procurar a igreja, na verdade, através de um convite de um amigo. Não é? O que acontece? Eu vim no culto da quarta-feira, fantástica a palavra, falou forte em meu coração, mas o que me impactou foi ao sair daqui. Eu saí abraçado com o pastor, ele não sabia de nada, simplesmente que eu tinha aparecido aqui depois de 2 anos, né? E ele chegou para mim e falou que gostaria que eu estivesse aqui hoje, dando testemunho. Então, a imagem que eu tenho agora é justamente a imagem que eu tive no meu sonho. Exato. A igreja apresenta algumas cadeiras vazias e eu acho incrível isso. As pessoas normalmente não gostam, a igreja tem que estar cheia. Pelo contrário, se ela está vazia, Deus está mostrando para a gente o que a gente deve fazer como cristão: evangelizar. Traga um irmão que está precisando da palavra de Deus. Essas cadeiras estão esperando por eles. Assim como o meu Senhor largou as 99 e foi me buscar no mundo. Tá? Então, eis-me aqui. Irmão, eu não sei o que te trouxe aqui. A maioria das pessoas aqui eu não conheço. Eu não sei o que está passando na sua vida, os problemas que você está enfrentando, ou a graça que você recebeu, né? Mas eu estou cumprindo aqui um chamado. Esse chamado é um chamado que eu prometi ao meu Senhor, o único Salvador, que eu não desistiria e sempre iria honrá-lo. E é o que eu vou fazer a partir de hoje. E agradeço a oportunidade e que outras oportunidades venham em outras formas. Tá? Esse chamado eu sei que teria que se cumprir desde o primeiro dia em que eu entrei nessa igreja. Realmente a minha experiência com Cristo foi muito forte. Então, eu não sei se a palavra que eu tenho vai servir para você essa noite, mas eu creio que, além do testemunho, eu quero falar um pouquinho do meu relacionamento com Deus e o relacionamento que nós, como cristãos, deveríamos pelo menos tentar. Porque eu conheço irmãos que nem Bíblia tem. Então, por aí você tira. É a realidade. É a realidade. Então, sempre eu peço a Deus que coloque palavras na minha boca. Eu nunca peço nada para mim em minhas orações, sempre pelos outros. A única coisa é que eu quero ser usado, quero ser uma ferramenta de Deus neste mundo que está tão doente. A verdade é essa, o mundo está doente. Bem, eu peguei uma passagem em Efésios, versículo 20, que Paulo nessa ocasião estava fazendo suas cartas em uma prisão domiciliar. Ele estava indo contra os romanos e a favor de Cristo em seus ensinamentos. Então, Paulo louvava ao Senhor pelo esse poder que ele tem de fazer o nosso interior mudar. Quando você está cheio de Cristo, você transborda Cristo no seu irmão. E era sobre isso que Paulo louvava neste momento. Eu traduzi essa passagem como
quando você lembrar que Deus tirou você de uma determinada situação, aí você vai entender onde Ele pode te levar. Essa é a verdadeira passagem que Paulo está querendo mostrar, louvando o poder de Cristo transformar um irmão. Assim como foi comigo, tanta gente que me conheceu no passado e que conheceu uma versão minha que não mais existe, eu acho que a essência do viver em Cristo é justamente essa. Você se despedir hoje de quem você é e se transformar em algo muito melhor. Essa transformação que nós chamamos de processos, deserto, eu estou passando, como eu disse, um segundo deserto muito mais forte que o primeiro, mas eu tenho a total garantia, porque Jesus Cristo não disse que não ia nos isentar da dor. Nós iríamos passar por dor, sim, mas Ele estaria ao nosso lado. E eu tenho plena confiança nisso. Como agora, eu não sei se você sente isso, irmão, mas eu senti a partir do momento que entrei naquela porta. Onde 2 ou 3 irmãos falarem em meu nome, eu me faço presente. Ele está presente, creia nisso. Eu trouxe algumas outras passagens para falar um pouco sobre a questão do relacionamento. O que nós precisamos entender, na verdade, do nosso passado, é que o passado é um local de referência, aonde você saiu, mas não é o seu local de residência. A residência vai depender dos processos que você passar, a forma que você for encarar, a forma que você for lidar e as escolhas que você for fazer. E nas minhas escolhas, sempre primeiro eu peço a proteção e o direcionamento do meu Pai. O que confirma isso está em Isaías 43, versículo 18 ao 21. Não lembrei de coisas passadas, que considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei caminho no deserto e rios ao ermo. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós desejamos em Cristo, simplesmente porque nós não abandonamos quem éramos, o ambiente que frequentávamos, com quem andávamos, principalmente o que fazíamos. A influência do meio onde você está inserido faz toda a diferença. Lembre-se, o mal só quer 1 minuto de sua distração para tirar a sua atenção daquilo que realmente importa. Nos desfazendo dos velhos hábitos, eu creio que também existe uma outra passagem, eu separei aqui, creio que seja Mateus 9, versículo 17. Vinho novo em odre velho, se rompe o odre, então se perde o vinho, se perde o odre. Enquanto você estiver carregado do seu passado, que deveria ser apenas uma referência, como eu falei, você não dá espaço para o seu novo. E é isso que Deus quer colocar na sua vida, o novo. Ele quer te transformar. Fez isso com o irmão Heraldo. Conheço mesmo o irmão Heraldo. Fez intensamente, vem fazendo todos os dias da minha vida. Então é pelo contrário, né? Se você tem um vinho novo, coloque em um odre novo. Você não perde nem o vinho e muito menos o odre. Então assim você vai buscar o caminho da salvação. Os processos estão aqui não para te castigar, mas para te levar para um outro nível. Elevando a um outro nível, há despedidas, não só do seu passado, mas de pessoas às vezes que te acompanham, que não é que estão de mau coração, mas não estão no nível que você vai alcançar. Então você tem que sair buscando novos ambientes para poder se encher mais das suas cicatrizes, que te dão autenticidade naquilo que você vai prover na vida do seu irmão, aquilo que você vai testemunhar para o seu irmão. Se você não tiver uma cicatriz, tem que ser igual Tomé, tem que ver para crer. Se você não tiver a cicatriz para te dar autoridade naquilo que você passou, você não vai convencer o seu irmão simplesmente na palavra. Dificilmente. Porque no mundo existem muitas distrações. E não pense que distração é coisa de pessoas fracas, não. Eu conheço muita gente dentro da igreja que quando se tocou em si, já tinha 5 anos de igreja e vivia na distração. Quando realmente houve uma conversão dele. Então, batismo não te garante nada. É apenas uma decisão que você tomou.
mas você tem que buscar o Senhor. Normalmente, quando as coisas mudam no nosso interior, você provê mudança ao seu redor. Há uma passagem, está entre Gênesis e Apocalipse, não vou lembrar agora, que diz o seguinte, que a presença está em nós, e isso já é o suficiente, desde que você não desanime também. Irmão, não sei os lugares que você frequenta, mas pare para observar. Se você está transbordando Cristo, as pessoas têm que enxergar isso em você. Se isso não está acontecendo, busque mais. Deus permite quedas. Sabe para quê? Para que nosso joelho alcance mais rápido o chão. É isso que Ele está pedindo a você. Ore. Eu conheço crente que nunca orou na vida. Participa das orações quando está dentro da igreja. Ser crente de verdade, evangélico, seja lá como você queira chamar, não são 2 horas de igreja. Na verdade, começa quando você passa daquela porta e vai para fora. Eu descobri um dom, no início, quando me falaram, eu não acreditei logo de frente, porque eu era um recém-convertido. Mas Deus me deu um dom um pouco mais atenuado, que é o de evangelizar. Não sei se os irmãos lembram, mas eu sempre, todo mês, trazia visitantes. Hoje estão em outra igreja, tive o prazer de batizar uma. Tá? Hoje ela é diaconisa, fantástico. E eu vejo que isso vem se esfriando na igreja. As pessoas não sei se é vergonha, eu, por exemplo, não me imagino vergonha, mas não tem talvez essa coisa aflorada, mas é a questão também de praticar. O irmão deu um testemunho no domingo, no trabalho dele, ele sorrindo, fala a verdade de Deus para quem se aproxima dele. Isso que eu estou falando. Desde que você vá à padaria e receba o troco, que Deus te abençoe, fale qualquer coisa, mas fale de coração. Busque essa transformação e jogue isso na mão do próximo. Essas mudanças ao redor me lembra também uma coisa sobre a distração, né? Por que eu falo uma coisa e outra? Porque toda vez que você faz uma força em Cristo para mudar a vida do irmão, uma força contrária igual, da mesma intensidade, vem contra você. É óbvio. O mal só quer te distrair. Assim você não pega o seu irmão, você não consegue alcançar a sua ovelha. Então, não seguir pelo que as pessoas te falam, não acredite inteiramente no que elas te dizem, tá? Eu sou um improvável dentro da minha família, dos meus amigos, então, que julgava ser amigos. Nessa dificuldade que quando eu cheguei da Europa no final do ano passado, 0,5% dos meus amigos perguntou como é que eu estava e por que eu tinha voltado. 0,5%. Se não foi menos. Então, cuidado com quem você chama de amigo, cuidado com quem você chama para a sua mesa, tá? Seguir pela direção de Deus. Ore bastante. Peça esclarecimento, luz para os seus pés. Ele está no caminho com você. Ele almeja que você se renda cada dia mais. É uma vitória cada dia. Bem, eu disse que a questão de você abrir espaço para o novo. Deus não quer saber da sua forma antiga. Ele quer saber daquilo que você acredita agora. Aquilo que é o seu chamado. O propósito que você vai passar e levar irmãos com você. Aquilo que vai levar você ao seu propósito. E pode ter certeza, se você está passando uma dificuldade muito grande agora, eu profetizo, você terá um propósito e uma bênção, uma graça muito maior do que esse deserto, que essa dificuldade que você está passando nesse momento. Pode ter certeza disso. Deus é muito Deus para cumprir. Deus é Deus. Não há dúvida com relação a isso. Irmãos, é uma questão de fazer a nossa parte. Deus vai cuidar dos detalhes, dos nossos encontros, reencontros, lugares onde nós vamos encontrar com pessoas que precisam de nossa ajuda, precisam da palavra, precisam conhecer Cristo de verdade, ter experiências com Cristo.
Essa sim vai fazer uma real conversão muito mais fácil do que aquela que você me batizei ou estou livre. Tinha acabado de conversar com o pastor. A partir do momento que você decide um batismo, se encontrar uma nova criatura, se prepare. As grandes batalhas da minha vida começaram justamente após o meu batismo. Uma forma de você não se distrair também, eu lembro sempre da passagem de Mateus 14, do 22 ao 34, que Simão se distrai com as ondas e com o vento, e começa a afundar. Eu tiro uma palavra que é: mantenha os olhos em Cristo, pois dele se começa a fé, e ele que vai aperfeiçoar essa fé em você. Com relação às dificuldades agora, José esperou 13 anos em sua vida, virou governador. Abraão, 25 anos. Moisés, 40 anos. Jesus Cristo esperou 30 anos. Em 3 anos que ele mostrou quem ele realmente era, é o caminho da nossa salvação. Se humilhou para que nós pudéssemos ter uma vida plena. Então, se Deus está fazendo você esperar, se prepare, irmão. Porque primeiro que você está muito bem acompanhado. Segundo, a graça da segunda casa será imensamente maior que a primeira. Assim disse o Senhor. Salmos 46, versículo 10. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida, está tudo no meu tempo. Não há nem atraso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Pastor, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu sou imensamente grato a essa igreja. Eu oro constantemente pelos meus irmãos, pela vida, por sua vida. Que Deus continue te usando, te abençoando grandemente. Eu tenho inúmeras experiências com Deus a partir do momento que eu comecei a frequentar essa igreja. Levo para a minha história até hoje. E não será diferente. Se eu encontrei meu chamado, ele começou a